Olá, vou esperar o pessoal entrar. Olá, já tem gente entrando aí. Diz um oi aí quem tá entrando. Esperar mais uns minutinhos para todo mundo entrar. Oi, Letícia, tudo bem? Deixa eu ver. Me dá um oi aí quem entrou. Zenaide, tudo bom? Deixa eu entrar aqui também. Peraí. A gente já vai começar, deixa eu só entrar aqui. Cláudia, oi Cláudia, que bom que tu conseguiu entrar. Tudo bom? Aqui, deixa eu entrar. Eu tô aqui com as duas câmeras. Elisa, Silva, Roberta, oi. Que bom. Bom, vamos lá, vamos começar então. Hoje à noite nós vamos falar sobre limpeza energética de ambientes. Eu vou dar dicas do que nós podemos fazer para harmonizar o nosso ambiente. Porque nós sabemos que a casa em ordem, oi Ana, tudo bom? A casa em ordem, as coisas equilibradas, nós nos sentimos muito bem. Quando a nossa casa tá uma bagunça, tá tudo fora do lugar, bagunça, casa suja, a gente não se sente organizada internamente. Agora, quando tudo tá bem, quando tudo tá em harmonia, a gente fica leve, fica relaxado. Mas tem agentes que são nocivos para o equilíbrio da casa. E muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não sabe. Então, talvez tem coisas que nós temos na nossa casa. Oi, Thaís. Coisas que nós temos na nossa casa que podem prejudicar. Deixa eu só aqui. Podem prejudicar o nosso ambiente. Então, será que eu tenho algumas coisas na minha casa que estão travando a energia do meu lar? Será que a minha casa é uma casa? Ou que é um lar? Ou é uma casa só cheia de paredes e que eu tô ali, que eu só descanso e fico sempre cansada? Né? Tem algumas casas que elas estão doentes. E por quê? Porque a gente sabe que tudo é energia, tudo é vibração. Tudo aquilo que eu sinto, tudo que eu vivencio, tudo que eu penso vai ficar gravado dentro da minha casa, vai ficar gravado nas paredes da minha casa, deixa uma memória energética. Então imaginem, nós não conseguimos pensar positivo o tempo todo. É difícil ficar sempre em equilíbrio. Nós temos momentos que nós estamos felizes, nós temos momentos que nós estamos mais ou menos. Então o que a gente sente vai ficar no ambiente. O que a gente sente fica gravado nas paredes como uma memória. E nós somos influenciados por essa energia. E por mais que a gente tente ficar bem, ficar em equilíbrio, se controlar. Oi, Catiúcia, oi, Elza. Oi, Lívia. Bom que vocês estão aí. Beatriz. Por mais que a gente tente se controlar, a gente tem aqueles momentos que está desequilibrado e é normal. Oi, Gisele. Se nós fôssemos perfeitos, só amor, só paz, a gente não estaria nem aqui, né? E isso é muito importante, a gente aceitar a nossa imperfeição, porque às vezes a gente fica brigando com nós mesmos, né? Tem a nossa casa que a gente precisa de harmonizar, mas às vezes a gente não consegue. Oi, Mara! A gente não consegue harmonizar a nossa casa interna, né? O nosso corpo, a nossa energia, a morada do nosso ser. Porque não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil ficar em equilíbrio, todo mundo ficava. Mas é trabalhoso, né? Oi, Paulo. Eu sempre digo que é trabalhoso ficar em equilíbrio. A gente precisa meditar, precisa
precisa fazer um monte de coisa, precisa meditar, precisa ter pensamento positivo, precisa estar consciente, estar vivendo no momento presente, mas também não ser muito impulsiva. Então dá trabalho. E ficar mal é só acordar de manhã, já brigar com todo mundo, já acessar notícias negativas. Então é mais fácil ficar em desequilíbrio do que em equilíbrio, exige trabalho. Então pense que tudo que a gente sente, tudo que a nossa casa interna sente, né, as nossas emoções. Oi Marta, Glória, Fernanda, que bom que vocês estão aí. Todas as emoções que nós sentimos ficam gravadas nas paredes da nossa casa. E aí, e mais do que isso, tudo o que nós assistimos na TV também fica gravado nas paredes da nossa casa, porque nós sentimos, pro nosso inconsciente, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, se eu tô vendo um filme que tem uma cena de medo, de assassinato, de morte, algo que me causa medo, e eu sinto medo, essa vibração tá emanando pro ambiente. Não tô fazendo julgamento do que tem que ver, o que não tem que ver, porque cada um, né, vê o que quer. Mas é para entender que tudo é energia. E aquilo que a gente pensa e sente... Boa noite, Suzana. Boa noite, Salete. Aquilo que a gente sente e pensa vai ficar gravado no nosso ambiente querendo ou não. E mais do que isso, as visitas que vão para nossa casa, quem a gente recebe, deixa a sua energia lá. As pessoas que nos visitam, tem aquelas pessoas que às vezes chegam lá, descarregam um monte de problemas, de tudo que aconteceu na família, e isso fica ali, essa energia fica ali e nos atrapalha, né? Então, a harmonia é o reflexo de tudo que está acontecendo dentro da casa, mas também dentro da nossa casa interna. Então, vamos fazer assim, ó. Antes de eu começar a dar dicas, pensem em tudo que vocês têm dentro na casa de vocês. Pense em cada cômodo, feche os olhos ou imagine em cada cômodo. Como vocês se sentem em cada cômodo da casa de vocês? Tem algum cômodo que vocês sentem uma energia melhor, vocês se sentem bem? Tem algum cômodo que quando vocês fecham os olhos e se imaginam dentro dele, vocês se sentem muito mal, ou sentem angústia, ou não quer ficar lá? Pensem nisso. Façam esse exercício agora alguns segundos. Eu vou deixar para vocês fecharem os olhos, se imaginarem cada cômodo da casa e perceberem o que vocês sentem em cada cômodo da casa, tá? Oi, Vera! Tudo bom, querida? Bom, então assim, ó, agora que a gente já sentiu o que cada cômodo está revelando, é o primeiro passo. Eu tenho que sentir o que cada cômodo da minha casa está revelando, o que eu sinto. Porque eu sou um termômetro, eu sou um pêndulo. Quando eu vou para o ambiente e sinto a vibração, se eu me sinto mal, se eu me sinto bem, se eu me sinto com pensamentos negativos, é a energia que está vibrando no ambiente e eu posso fazer algo para modificar isso, tá? Então, assim, os nossos ambientes, eles têm polaridade positiva, negativa e neutra. Um ambiente que tem uma polaridade positiva, as pessoas estão em harmonia, vivem bem. Um ambiente mais negativo, as pessoas estão sempre brigando, tem aqueles conflitos. Mas quando a energia, por exemplo, ela tá mais... E a energia na nossa casa, ela pode estar mais yang ou mais yin, ou neutra. Então, uma energia mais yang, que é a energia masculina, da ação, do movimento. A gente chega em casa, não consegue parar, não consegue descansar, senta no sofá, fica batendo as pernas, não consegue relaxar. É aquela energia de não conseguir ficar parado. Agora, uma energia yin, a gente chega em casa, deita no sofá e não quer mais nada, não consegue fazer nada, né? Então, o que tem em cada cômodo, né? É importante eu perceber isso. E por mais que a gente não queira, nós somos diretamente influenciados pela energia dos ambientes, diretamente influenciados pelo local onde nós vivemos. Além daquilo que nós emanamos, que fica no ambiente, tem também a energia da terra. Porque tudo que já aconteceu naquele terreno ficou gravado. Então, se ali
antes de ser construída a casa onde eu moro, teve um assassinato, teve um suicídio, ou tinha um hospital ali, ou tinha um cemitério, ou tinha um matadouro, coisas assim pesadas, essa energia tá ali, essa vibração tá ali, e muitas vezes até consciências extrafísicas estão ali conectados a esse ambiente. Então o que nós precisamos fazer? Limpar. Oi Vladimir, oi Nara. Se eu não consigo limpar esse ambiente, se eu não consigo perceber o que está acontecendo no meu ambiente, eu não consigo limpar e eu vou ficar mal, eu não entendo por quê. Então não é só aquilo que eu sinto, é aquilo que está no ambiente, que está na Terra, tá? Também nós temos na Terra aquelas linhas telúricas, né, linhas Hartmann, Curry, né, eu não vou entrar muito nesse assunto porque é um assunto longo, mas falando assim de uma forma bem superficial, digamos, tá? São aquelas linhas, são paredões de energia que começam lá do centro da Terra até o céu, e eles vêm na horizontal e vertical, e onde eles se cruzam, eles geram pontos de energia densos. Então nós temos na nossa casa alguns pontos que podem ser pontos de doença, né? Então, será que a minha casa está saudável? Será que a minha casa está mais ou menos? As plantas que estão na minha casa, elas estão morrendo ou elas estão bonitas? Né? Como é que ficam as coisas dentro da minha casa? Tudo tá quebrado? Eu jogo as coisas para qualquer lugar? Eu tenho um quarto da bagunça? Essa é uma grande pergunta. Quem é que tem o quarto da bagunça? Né? E o quarto da bagunça, ele traz uma energia tão pesada às vezes quando ele não tá arrumadinho, mas depois a gente vai falar disso, tá? Então, outra coisa importante, o psiquismo, tá? Além da energia das paredes, além do terreno, além das linhas telúricas, além dos veios de água subterrâneos, né? Que os veios de água, a água que passa embaixo da terra mexe com as nossas emoções. Então isso faz com que potencialize as minhas emoções. Então se eu tô me sentindo, as minhas emoções estão frágeis, dependendo de como estão esses veios, também eu posso ficar pior ainda, né? Então tem tanta influência externa e às vezes a gente não se dá conta de como a nossa casa pode não estar saudável, né? Então assim, ó, vou começar agora a dar algumas dicas. Vamos logo para a parte prática, né? Que é isso que vocês esperam. Eu sei que é isso que vocês esperam, mas é importante eu falar um pouco dessa questão da energia também. Uma coisa que é importante, sempre que eu tô no ambiente, é perceber o que eu sinto em cada ambiente. Porque, como eu disse, eu sou um termômetro. Então, aquilo que eu sinto em cada ambiente é aquilo que está acontecendo lá. Eu tenho que ouvir a minha intuição, tá? Então, assim, ó, coisas que eu não devo ter em casa. O que não é bom ter em casa, tá? Algumas coisas vocês podem me dizer assim, mas eu gosto tanto disso. Ok, mas talvez pode não estar gerando uma energia tão positiva. Mas vamos lá. Coisas quebradas. Quebrou, eu sempre digo, se quebrou alguma coisa é porque está na hora de seguir o caminho, seguir o seu caminho e ir embora. As coisas quebradas têm que ser jogadas fora. Quebrou, eu tinha uma imagem bonita e quebrou a cabeça. Joga fora. Se quebrou, põe fora. O que está quebrado é porque tem que seguir o fluxo. Então as coisas quebradas, elas ficam desorganizadas, elas travam a energia da casa, né? Por exemplo, pensem num vaso. Tem um vaso lá lindo, maravilhoso. O vaso cai no chão, quebra. Eu pego e colo todos os pedacinhos. Se eu consigo restaurar ele ficar bonitinho, né? Ok, se eu consigo fazer uma restauração, né? Mas se eu colo lá de qualquer jeito, e aí quando eu olho pro vaso, eu lembro, eu fico com dor porque eu quebrei aquele vaso, que energia tá trazendo pra minha casa, né? É uma coisa que não tá inteira. Então, tudo que não tá funcionando não tem que estar na minha casa, tá? Então, coisas quebradas, vamos jogar fora. Eu gosto tanto de tal coisa que eu ganhei, coloca fora. Quebrou, joga fora, tá? É o que eu acho que é melhor para deixar o ambiente mais harmonioso. Outra coisa que gera um pouco de conflito, lembrancinhas. Aquela caixa que se tem dentro do armário, que tem convite de casamento de 20 anos atrás, tem aqueles santinhos de... que a minha mãe falava os santinhos, não sei nem o nome daquilo.
Quando alguém falecia, isso no interior, não sei se aqui é feito, mas eu sou do interior e lá fazia isso. Ah, Cris, Mara, Brian, Maria da Graça, tudo bom? Ah, quando uma pessoa falecia, pegavam, tiravam aquela foto, né, da pessoa e uma mensagem, e aí as pessoas guardavam, tinha aquela caixa cheia de foto de quem já faleceu, de lembrancinha de quem já faleceu. Então isso não é bom para o ambiente também, né? Ou aquela caixa que tá cheia de cartões, cheia de coisas lá da minha adolescência e que me trazem lembranças negativas. Então eu pergunto, bom, se eu não quero jogar minha caixa fora, ok, ninguém é obrigado, né? Mas por que eu tenho necessidade de guardar o meu passado? O que do meu passado eu ainda não consegui resolver, né? Quando eu tenho que guardar tudo, quando eu sou acumulador, quando eu guardo lembrancinhas, mas quando eu tenho coisas na minha casa que eu não uso, né? A gente sabe que tem muita gente que é acumulador. Guarda uma montanha de coisas e não usa. Aquelas coisas velhas, antigas, que nem funcionam mais. Então, isso trava a energia da casa. E ainda a gente tem que pensar assim, se eu tô guardando tanta coisa que não serve, tanta porcaria, tanta coisa que eu nem uso, né? Tanta coisa do passado. Que passado eu não consigo soltar? Né? É importante pensar nisso. Que passado eu não estou conseguindo soltar? O que lá do passado ainda está me amarrando, está me prendendo, não me deixando seguir em frente? Tá? Então isso é muito importante da gente pensar. Quando a gente consegue liberar o passado aqui dentro, a gente não guarda coisas, a gente põe fora. Né? Quem faz curso comigo já ouviu essa história. Eu sempre digo para as pessoas, Grace, Elisandra, tudo bem? Eu sempre digo assim, não me deem cartões de aniversário porque eu boto fora. Não me dá cartão, porque vai ficar um dia, dois ali, depois eu vou botar fora. Oi, Zaira, desapego, isso aí. É desapegar. O que a gente precisa desapegar? O que precisa soltar, né? Então não me dá cartão de aniversário porque eu vou botar fora. Ou de Natal, eu vou ler. Ai, que legal, eu me emociono, eu gosto, é bonitinho, tá? Mas eu vou botar fora, eu não vou se juntar tudo numa caixa e deixar ali acumulando. Então nem adianta me dar cartão, tá? Mas o que eu preciso me desapegar? Que emoções, quando eu tenho coisas guardadas, tem emoções também que eu não estou conseguindo soltar, tá? E como a Zaira disse aqui, o desapego. Então vamos pensar hoje que a gente precisa desapegar para a gente se desfazer daquela caixa, daquelas coisas que nós acumulamos do passado, que nós não usamos mais, que estão ali atrapalhando às vezes a circulação da casa, mas também aquela caixa interna cheia de acúmulos do passado, tá? Então essas coisas vamos colocar fora. Duas plantas que não é interessante ter em casa. Oi, Ivonete. Dentro de casa. É interessante ter essas plantas fora. Carla, querida, tudo bem? É interessante ter essas plantas fora, mas não dentro de casa. O cactus e plantas pendentes. Aquelas plantas samambaia ou aquelas que pendem, caem, né? Adelaide tá chegando aí. Por quê? O cactus, ele concentra muita água. Então ele reprime as nossas emoções, né? Então, se eu tenho cactus dentro de casa, vai atrapalhar as minhas emoções, vai fazer com que eu reprima emoções, que eu acumule emoções, né? E o cactus tem espinhos, então eu não consigo olhar para as minhas emoções e soltar elas. Então o cactus é interessante ter ele fora de casa. Eu posso usar, ok, não vou deixar de ter se eu gosto, mas dentro de casa ele pode mexer com as minhas emoções, fazer com que eu reprima. Rose, Magda, Janice, oi. Quanto tempo? Magda, Janice. Tá? E as plantas pendentes, aquelas plantas que caem, né? Elas trazem uma energia de algo caindo, de algo depressivo. Estão conectadas, isso se trabalha no Feng Shui. Estão conectadas com aquela energia de depressão, algo que está caindo, né, que pende. Então a gente traz aquela energia, ou aquelas plantas também que elas dependem de outra para viver. Né? Por exemplo, aquela planta que precisa grudar na outra,
não lembro o nome de nenhuma, para elas viver, né? Ou que precisa se enrolar, né? Porque isso também não é positivo, é uma relação de parasitismo. Então, essas plantas eu posso ter, mas é interessante ter fora de casa, no jardim, né, no pátio, mas não dentro, para não mexer com essas emoções, ok? Então, coisas quebradas, as nossas caixas de entulhos vamos jogar fora, a nossa caixa interna de coisas do passado, tá? Essas plantas é uma recomendação que até eu soube há pouco tempo, né? E eu acho que isso faz bastante sentido. Fotos de pessoas mortas. As fotos de pessoas mortas, elas travam a energia do ambiente porque elas trazem uma energia depressiva. A samambaia, Carla, é interessante ter fora de casa por isso, né? Porque elas caem. Pensa em tudo que tá caindo não é positivo. A orquídea ela é positiva, mas não aquelas orquídeas que estão lá coladas na outra planta. Depois eu vou falar das orquídeas, o que elas fazem, né? Então, tudo que tá caindo pode fazer a gente dar uma caidinha, tá? Fotos de pessoas mortas, tá? Se eu tenho umas fotos de pessoas da minha família, que eu amo muito, mas que já faleceram, aí eu olho para aquelas fotos e o que eu sinto? Tristeza. Eu lembro de momentos que eu tive com a pessoa, eu sinto saudades. Não vai me trazer uma emoção positiva. Então, tudo que eu tenho na minha casa que me traz emoções negativas, eu tenho que me desapegar. Tá me fazendo mal. E às vezes tem uma parte minha que quer sentir aquilo ainda, porque tem um apego, porque tem um benefício oculto, né? Que benefícios ocultos eu tenho em me sentir mal? Né? Benefícios ocultos eu tenho em ficar depressiva, em ficar triste, em ficar jogada. Às vezes tem uma parte nossa sabotadora que tem que acaba se conectando com esses benefícios ocultos que são mais malefícios do que benefícios, né? Então, se eu tenho fotos de pessoas que eu amo, coloca no álbum, deixa fechado, porque isso vai afetar a energia do meu ambiente. Porque eu vou emanar sentimentos negativos. E aí é onde vai ficar? Na memória energética. Como eu já disse, vai ficar colado na parede. Se eu colocar minha mão aqui, coloco minha mão aqui. Eu deixei a minha energia aqui, tá ali, é a minha memória. Então tudo que eu sinto tá ali, tá gravitando nesse ambiente. Então é muito importante a gente observar essas coisas, né? Eu amo muito os meus familiares, mas deixo as fotinhas lá guardadas, honrando eles, né? Porque é mais difícil eu olhar para aquelas fotos ali expostas, principalmente de pessoas muito próximas, e não sentir tristeza ou não sentir saudades, tá? Antigamente era bem comum ter as fotos, né, dos avós, dos bisavós. Eu lembro que na minha avó tinha, numa sala enorme, tinha memórias e registros, isso. E essas memórias, tudo que me traz tristeza vai afetar a energia do meu ambiente, né? Então, e é isso que eu tenho que pensar. Na minha avó, tinha uma sala enorme e tinha um monte de fotos, aqueles quadros redondos com os bisavós, com os trivós, né? Eu lembrei disso agora. Que eu olhava para aquelas fotos quando eu era criança e tinha um pouco de medo, porque eles tinham uma cara séria, e eu ficava com um pouco de medo daquelas fotos. Então não era um sentimento tão... Eu era criança, mas eu olhava para aquilo meio que assustada. Então, como eu olho para aquilo que está dentro da minha casa? Aquilo que está dentro da minha casa me traz emoções positivas ou me traz emoções negativas, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. Então, essas coisas é importante a gente... eu não quero me desfazer, ninguém é obrigado a se desfazer, mas perceber o que está afetando a energia do ambiente e como eu posso melhorar o meu ambiente, né? Outra coisa importante, lareiras, churrasqueiras, ela tem aquele buraco, e aquele buraco ele suga a energia do ambiente, ele leva embora. Então, numa lareira ou numa churrasqueira, se ela não está fechada, eu posso colocar um cristal ali, colocar uma ametista, uma turmalina negra, que vai
ajudar a proteger aquele local. É como se fechasse, né, energeticamente. Quem tem reiki, coloca um símbolo de reiki ali, coloca um campo de energia de proteção, coloca imagina, né, um campo mental de uma luz violeta fechando, mas cristal é uma boa opção também, uma ametista, uma turmalina negra, porque tudo que tem um buraco, ele suga a energia do ambiente, certo? Outra coisa importante, Zenaide, lembrou das fotos na casa da vovó. Outra coisa importante, cama. O que eu tenho embaixo da minha cama? Os orientais, eles têm a cama bem baixinha, né? Nos países do Oriente, a cama é bem baixinha. Por quê? Porque eles se conectam com a energia da terra. Então, quanto mais baixa a cama, né? Hoje tem as camas box que não permitem que a gente coloque nada embaixo, né? Mas quanto mais baixa a cama, mais perto do chão, mais eu me conecto com a energia da terra. Se eu coloco embaixo da cama sapato, caixa e um monte de coisa embaixo da cama, eu não tô absorvendo toda a energia que vem da terra. Então é como se eu estivesse bloqueando. O que eu tenho embaixo da minha cama? Será que eu tenho um sapato? Será que eu tenho uma caixa com um monte de coisa lá dentro? Né? Uma dica para colocar embaixo da cama são cristais. Bom, depende, Carla, depende do que tu tem ali dentro, né? Nesse box baú. Eu tenho cobertores, eu tenho, né? Mas agora tem que pensar assim, eu tô dormindo em cima do quê? Né? O que eu tô dormindo? O que é interessante que tem box, que tem baú, e mesmo quem não tem, colocar embaixo da cama um cristal, uma ametista, né? Um cristal, um quartzo cristal, que é aquele branco transparente, que vai ajudar a trabalhar a energia também, né? Para dormir. Né? O quartzo cristal, o quartzo transparente, aquele transparente é ideal para ter embaixo da cama, é interessante, tá? Mas eu tenho que pensar assim, eu durmo em cima do quê? Né? O que tem embaixo de mim enquanto que eu durmo? É isso que eu tenho que pensar, tá? Vamos ver mais o que. Música. O que eu estou vibrando? Eu vou falar de várias coisas, tá? Porque a gente poderia ficar uma noite inteira falando de coisas que travam a energia, que melhoram a energia do ambiente, né? Porque é assunto para muito tempo. Aí, enquanto que nós temos tempo, eu vou falando, tá? E depois eu vou abrir para perguntas para vocês também me fazer algumas perguntas. Outra coisa, música. Que músicas eu estou ouvindo no meu ambiente? A gente sabe que a palavra tem força, tudo que a gente fala, nós já estamos manifestando, aquilo que eu falo já está acontecendo. Se eu estou falando, eu estou verbalizando isso para o universo. O nosso pensamento, a gente cria tanta coisa com a nossa mente, inclusive coisas negativas, né? Imagina aquilo que a gente fala, é mais forte do que o pensamento. Então, o que eu estou cantando dentro de casa? Né? Aquelas músicas dramáticas, dizendo que eu perdi o meu amor, que eu fui traído, que eu quero morrer, que eu tô na solidão, que eu tô na carência, que ninguém me ama. Pensem nessas músicas, hein? Quem gosta de ouvir essas músicas? Esse tipo, o que a gente tem que pensar é aquilo que eu tô emanando pro universo, né? Então, é a vibração. Querendo ou não, é vibração. Por mais que a gente... né? Claro, a gente não pode ser neurótica, né? Aquela coisa do ir para os extremos, mas é tudo pra gente, esse momento hoje é pra gente pensar e refletir, né? O que tá acontecendo dentro da minha casa, tá? Então, músicas, as pinturas na parede, tudo isso mexe com a energia da casa, né? O banheiro, uma coisa do banheiro, assim, porta fechada, vaso com a tampa baixada, porque o vaso do banheiro, ele puxa a energia da nossa casa. E o que a gente coloca no banheiro? O que a gente não quer mais, né? O que a gente não precisa, né? E então, o banheiro, ele precisa estar sempre com a tampa abaixada e com a porta fechada, tá? Eu sinceramente não consigo entender como alguém não consegue baixar a tampa, tá? Mas tudo bem.
Os lixos, também tirar lixo todo dia. O lixo acumula energia densa, né? Acumula também energias espirituais pesadas. Então, tudo isso para manter. Claro que tem dias que a gente tem pouco tempo, que tem, né? Que às vezes a nossa casa tá uma bagunça, mas tem coisas que a gente pode ir fazendo, né? Quem nunca arrumou o guarda-roupa e depois sentiu um alívio? Ai, aquele alívio. Oi, Gladson, tudo bom? Aquele alívio depois de arrumar o guarda-roupa, sabe? Tirou aquela roupa, parece que limpou dentro, limpou o armário, mas limpou também internamente. Então, quando a gente limpa fora, a gente limpa dentro, né? Então, sempre que eu olho para minha casa, eu tenho que pensar que a minha casa é o reflexo do que está acontecendo dentro de mim, né? Então, o que está acontecendo na minha casa? Oi, Gorete, tudo bom? A Gorete é a mulher das pedras. E depois eu vou falar de alguns cristais, tá? Mas quem é especialista em pedras, em cristais, é a Gorete, tá? Que depois ela pode... E ela tem todas as pedras maravilhosas do mundo. E ela pode também dar umas dicas de pedras que a gente pode ter em casa. O que a gente pode usar também para verificar a energia da nossa casa? Então, eu já falei de tudo isso que a gente pode ter, não deve ter, que a gente tem que cuidar, né? Então, o que a gente tem que... O que a gente pode fazer com sal grosso, que é fácil para a gente detectar, né? Se a nossa energia tá com nossa casa tá com uma energia positiva ou tá com uma energia densa. Primeiro é o que a gente está sentindo. Se eu me sinto muito mal, se eu tenho uma noite, as minhas noites de sono não são boas, se eu não consigo dormir bem, se eu estou sempre brigando com alguém, né? Se as coisas não estão fluindo, a minha casa pode estar doente. Se a energia, se tem sempre uma lâmpada queimando, sempre coisas acontecendo na minha casa, mas está tudo certo. Aparelhos queimando o tempo todo, mas a fiação está tudo ok, tem alguma coisa, né, energética, não só física. Então isso é importante. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar o sal grosso. Eu pego um copo de vidro, porque o vidro ele tem chumbo, então ele concentra a energia, tá? E o sal grosso, ele tem duas polaridades, os cátions e ânions, que um é polaridade positiva e uma é polaridade negativa. E essas duas polaridades, elas trazem equilíbrio. Então, quando eu coloco sal grosso na casa, eu tô puxando tudo que tem de negativo, mas tira também o que tem, acaba tirando toda a energia positiva também. É como quando a gente toma banho de sal grosso, que se recomenda tomar o banho de sal grosso e depois tomar um banho de ervas, ou passar aquele cristal, a calcita laranja, que tem o mesmo efeito do sal grosso, né? Usar o anil para restaurar a aura, porque o sal ele vai tirar, ele vai limpar tudo, né? Então, quando eu posso pegar um copo, coloco uns 3/4 de água, coloco umas 2 colheres de sal grosso, e coloco um raminho de alecrim, porque o alecrim ele traz alegria. O sal vai puxar toda a energia e o alecrim vai emanar uma energia positiva para o ambiente. Então eu coloco, oi Lorita, tudo bem? Solange, Nádia. Eu coloco sal, posso colocar o sal em alguns cômodos, coloco um copo e vocês vão ver que ele vai formar uma borda. Tá? Uma borda assim de sal grosso assim ao redor do copo. Quando o sal estiver cristalizado, eu troco, jogo no vaso, tiro, jogo sal, jogo alecrim, tudo fora e faço de novo. Eu posso ter esse sal com alecrim em alguns cômodos da minha casa, aqueles cômodos que eu sinto que estão mais pesados. Ideal é o banheiro. Banheiro é bom ter porque, né, o banheiro é mais pesado energeticamente. É interessante ter naqueles locais que as pessoas ficam mais, que tem mais circulação de pessoas. Ronei, oi Sandra, chegando agora, né? Então isso também ajuda a trabalhar o ambiente. Posso repetir, Fernanda? O que eu posso repetir? Sim, vai ficar gravado sim, Sandra. Vai ficar aqui disponível no Facebook. E depois eu vou tentar colocar no YouTube também, tá? Repetir o sal. Copo com sal grosso,
tá? Um copo com 3 quartos de água, copo de vidro, porque ele tem chumbo e concentra energia, diferente de um copo de plástico. Umas 2 colheres de sal grosso e um raminho de alecrim dentro, tá? Ou se eu quero uma limpeza bem profunda, eu coloco um alecrim com uma ajuda, ouço a minha intuição. Posso colocar algumas ervas junto. Deixo em alguns cômodos, os cômodos que eu senti que precisam de mais energia, tá? Então eu posso usar o sal. E eu vou tirando toda semana. Vocês vão perceber que nas primeiras semanas, em 3, 4 dias, ele já vai cristalizar rapidamente. E com o passar do tempo, vai demorar um pouco mais para cristalizar, porque a casa já vai estar mais limpa. E assim, tudo isso que eu falei é importante, né? A gente pode utilizar. São coisas externas que a gente pode fazer no nosso ambiente, mas também o que a gente tem que observar é o que está acontecendo dentro de nós, na nossa casa interna, porque se a nossa casa interna não está limpa, a gente vai sujar a nossa casa externa. É como se eu faço assim, ó, eu limpo toda a minha casa tá linda, tá cheirosa, tá brilhando, mas eu tô cheia de barro e eu entro na casa toda suja, eu vou sujar tudo. Então, se a minha casa, eu faço tudo, eu boto sal, eu limpo, eu tiro os entulhos, mas eu tô suja, eu tô cheia de barro, eu vou sujar, né? Então, isso que eu tenho que sempre me trabalhar energeticamente. Então, o sal grosso é interessante, o anil, ele restaura a aura, né? A nossa, quando a gente toma um banho de anil, ele vai restaurar. Então, depois do sal grosso, a gente pode tomar banho de anil para restaurar a nossa aura. Tá? E na casa também ele tem o mesmo efeito, ele traz uma proteção. Então eu posso lavar o chão com anil cada 2, 3 semanas, quando vem uma visita chatinha. E quando vem uma visita chatinha, tem outra coisa que é muito interessante, tá? A pedra obsidiana negra, obsidiana preta. Isso eu aprendi com a Gorete, tá? A obsidiana preta é uma pedra que ela puxa tudo do ambiente, tudo que tem negativo, mas também tudo que tem de positivo. Então, ela é uma pedra ideal para quando vem aquela visitinha chatinha, sabe? Aquela visitinha que tá sempre reclamando de tudo, que tá jogando tudo que ela tem, todo o lixo emocional para todo mundo, né? Então, o que a gente faz? Coloca essa pedra no ambiente exposta quando tem essa visita ou quando a gente sente que o ambiente está pesado. Deixa um tempo, deixa enquanto a visita estiver ali, tá? E depois tira. Depois o que a gente tem que fazer com essa pedra? Ela não tem que ficar exposta o tempo todo porque ela vai sugando a energia do ambiente. Então eu coloco ela num saquinho preto e deixo ela numa gaveta, tá? Se eu tenho a pedra e, meu Deus, eu ainda não encontrei um saquinho, coloca numa meia preta, põe na gaveta. Eu fiz isso até comprar o meu saquinho preto, tá? Então, essa pedra é uma pedra para trabalhar isso, é uma pedra que tem uma energia boa para essas coisas pesadas. Um ambiente de trabalho também, né? Deixar um pouquinho exposta, mas sempre eu não posso deixar o tempo todo porque ela vai sugar tudo, ok? Outras pedras que é interessante ter no ambiente. A turmalina negra, a ametista para limpeza, né? Turmalina negra e ametista eu indico para ter em todo o ambiente, né? E depois outras pedras dependendo daquilo que eu quero. O que eu quero no ambiente? Eu quero mais paz, eu quero mais harmonia, eu quero mais amor, então eu vou utilizando outras coisas. Alguém perguntou aqui sobre o incenso, catiúça, né? O incenso tem efeito de limpeza. Tem aqueles incensos bem poderosos que tem a sálvia branca, tem incensos assim artesanais. Agora esses mais comunzinhos assim, é mais o cheiro, eu penso. E uma coisa assim, a sálvia branca é ótimo de incenso, aquele sal grosso, tem aqueles que são da Fênix, aqueles eu gosto muito, é um incenso bem grosso e faz uma fumaceira no ambiente. Um incenso maravilhoso é o Palo Santo também, que é natural, né? Que ele é uma madeirinha, né? E ele tem benefícios tanto físicos, ele mexe com o nosso físico, mexe com o nosso psiquismo e ainda limpa o ambiente. Então, o Palo Santo é maravilhoso.
Quando eu faço geobiologia, né, todo e qualquer tipo de atendimento que eu faço, eu sempre uso o Palo Santo depois para limpar o ambiente. Então, o Palo Santo é uma indicação. Mas quando eu estou passando incenso, eu também tenho o que eu estou sentindo, o que eu estou vibrando, o que eu estou emanando pro ambiente, tá? Isso também é importante. Deixa eu falar agora de algumas coisas que a gente pode ter no ambiente de plantas. Eu falei duas plantas que não é interessante ter no ambiente, né? Que é o cactus e plantas que são pendentes, que são plantas que é interessante ter em locais externos, tá? Fora da casa. E dentro da casa, o que é interessante ter? Lírio da paz, tá? Lírio da paz, ele traz, além de trazer harmonia, ele auxilia muito na questão dos eletroeletrônicos, porque todos os eletroeletrônicos que a gente tem, eles emanam vibração. Isso, o Palo Santo. Uhum. Todos eletroeletrônicos que nós temos, as tomadas, emanam uma vibração, emanam ondas eletromagnéticas. E essas ondas, elas interferem na nossa energia, elas podem até causar doenças quando a gente fica exposto o tempo todo, por exemplo, dormir com o celular do lado, né? Então, tem também, por exemplo, tem símbolos de radiestesia, tem formas na geobiologia, né, na técnica da geobiologia, também a gente consegue neutralizar essa energia que vem dos aparelhos eletroeletrônicos, mas uma forma também com plantas é o lírio da paz, porque ele vai trabalhar essa energia dos eletroeletrônicos, ele filtra, então ele ajuda. A espada de São Jorge também é bom para ter, pode ter na entrada, é bom ter entrada na casa. Tem a espada de São Jorge, tem aquela lança também, né? E tem aquela que é verde e amarelinha dos lados, é a espada de Santa Bárbara, se eu não me engano. Essas também são boas, né? Então, a orquídea dentro de casa também, porque ela traz uma energia feminina, traz a energia do equilíbrio, uma energia yin, né? Trabalha relacionamentos. E tem milhões de outras coisas aqui, só algumas coisas que eu vou lembrando que eu tô falando, tá? Então, tudo isso pode auxiliar no meu ambiente, né? Vai melhorar a energia do meu ambiente. E tem outras formas também de harmonizar o ambiente, né? Tem técnicas que a gente consegue trabalhar a energia da terra, uma delas é a geobiologia, né? Que é uma técnica de limpeza profunda, que a gente vai identificar cada ponto que está em desequilíbrio, as linhas telúricas, os veios de água, os aparelhos eletroeletrônicos. Muita gente que tá aqui já tem um curso de geobiologia, né? A gente consegue medir, identificar tudo isso dentro de casa para conseguir harmonizar. Então, muitas vezes, espadas Grace, isso, né? De aquela verde com amarelinho é de Santa Bárbara, né? E ali, se eu tenho na entrada da minha casa uma espada de São Jorge, eu posso colocar aí uma turmalina negra junto, porque trabalha a energia da terra, né? Vai filtrar, a turmalina negra vai filtrar e tem a energia da terra também que vai auxiliar, tá? Quem quiser mais informação sobre cristais para ter em cada cômodo da casa. Depois eu vou deixar aqui a Gorete também, mas depois eu vou deixar o contato da Gorete. Pode até me chamar no WhatsApp, no privado, porque a Gorete sabe tudo de pedras e tem umas pedras incríveis. Ela pode indicar várias pedras também para ter em casa, para ter em cada cômodo. Eu sei que ela tem, ela sabe todas as pedras para ter em cada cômodo da casa, tá? Vamos ver mais o que. Deixa eu ver o que eu tava falando. Tá, então essas plantas, né? Então tem várias formas de harmonizar o ambiente. Aqui são algumas dicas, né? E já falei 45 minutos, mas algumas dicas do que a gente pode fazer para harmonizar e também tem outras formas. A gente até pode ver uma outra noite aqui para a gente continuar essa conversa sobre limpeza e harmonização de ambientes, porque a gente poderia ficar dias falando disso. E eu tenho certeza que muita gente que está aqui também sabe muitas coisas sobre limpeza de ambientes. Alguém tem alguma pergunta?
Oi, Nuno. Se alguém tem uma pergunta, pode colocar aqui. Bom, enquanto isso eu vou falando sobre um pouco sobre a geobiologia, tá? Muitos que estão aqui já conhecem, já têm curso, já trabalham com geobiologia. Muitos que estão aqui também já fizeram geobiologia, né? Mas a geobiologia é uma técnica de limpeza energética muito profunda, tá? Eu já respondo, Cláudia, a tua pergunta, que ela harmoniza, ela consegue fazer uma medição, uma limpeza e uma harmonização tanto de ambientes quanto de pessoas. Então, no próximo agora, dia 30, nós vamos ter um curso de geobiologia que vai ser online, vai ser pelo Skype, né? Por conta desse período que a gente está em quarentena, então vai ser pelo Skype e também facilita. Qualquer pessoa em qualquer lugar pode fazer esse curso. Então, o que vocês vão aprender neste curso? A medir, a limpar e harmonizar ambientes, tá? E também limpeza de pessoas, limpeza de animais, limpeza de vida profissional e financeira, limpeza de relacionamentos, limpeza de processos judiciais. Então, são 8 tipos de limpeza que a gente aprende a fazer nesse curso. Identificar dentro de casa quais são os pontos que estão desalinhados e neutralizar tudo isso. Então, é uma técnica muito poderosa que a gente consegue efeitos assim fortes e maravilhosos. Quem pode fazer esse curso? Quem é terapeuta? Sim, mas também quem quer fazer para sua família, quer harmonizar seu lar, quer fazer as limpezas para sua casa, para as pessoas da família, ajudar os outros também. Então, qualquer pessoa pode fazer, não necessariamente sendo terapeuta. Bom, a planta comigo ninguém pode é uma planta que pode que pode ter uma casa, que pode ter na casa é uma planta de proteção, tá? Eu já ouvi falar, cada um fala, a gente sabe que quando fala de plantas, de cristal, tem várias, né? Cada um fala uma coisa, né? E não tem certo e errado, né? A gente tem que ouvir o nosso coração. E tudo que eu falar aqui, o que vocês acharem que é muita loucura, também joga fora. Filtra o que faz sentido para vocês, ok? O que não faz, deixa, tá? Então, assim, comigo ninguém pode, é bom ter do lado de fora de casa para filtrar energia, tá? Anil para limpeza. Anil coloca dentro de um balde com água, coloca umas gotinhas, ou tem aquele líquido, ou tem aquele em pedrinha, que aí eu coloco a pedrinha dentro do balde de água e passa em todo o chão, né, para fazer a limpeza do ambiente, né? Vai restaurar, ele restaura a aura da casa, né, e traz uma energia de proteção. Eu gosto muito de tomar banho de anil. Então, às vezes não dá tempo de fazer aquele banho de ervas, que a gente sabe que tem que fazer, às vezes não dá tempo, né, Carla? E o banho de anil, acabo usando de anil quando eu não tenho tempo de fazer de ervas, tá? Então, dá para usar desta forma, tanto em banho quanto pro chão. Quarto de criança, o que precisa para proteção? Quarto de criança, assim, como qualquer cômodo da casa, eu acho que assim, ó, tem Nonon, tu já tem curso de geobiologia, de radiestesia, tem aqueles símbolos radiestésicos que a gente pode colocar no ambiente, né? Tem pedras, cristais que dá para colocar no ambiente. Então, tem várias formas para proteger, né? Mas importante ter a casa limpa, né? Porque para o quarto estar bem, a casa tem que estar limpa e principalmente os pais têm que estar em equilíbrio, porque a criança ela é sempre o reflexo dos pais. E às vezes diz assim, mas meus filhos não dormem, tem problema aqui, meus filhos incomodam. Mas o filho é sempre o sintoma de algo que não foi resolvido pelos pais, não foi resolvido pelos avós. Então isso é sistêmico. Então quando se fala em criança, sempre tem que olhar para os pais. O que está acontecendo com os pais, tá? Então essas dicas que eu estou falando, a gente pode colocar, mas também a gente tem que
ampliar a nossa visão, né? Olhar de forma sistêmica, o que que tem por trás de algumas coisas que acontecem na nossa casa, o que que a gente precisa harmonizar. Tesoura aberta é mito ou tem alguma ajuda? Olha, Glória, eu sinceramente não sei. Não sei. Eu, assim, eu já ouvi, assim, o que que eu já ouvi de tesoura? De que uma forma de colocar tesoura embaixo da cama com um copo com mel e a tesoura aberta para limpar a energia. Mas eu sinceramente não sei sobre tesoura, assim. ah, se funciona ou não, se é mito. As benzedeiras usam muito a tesoura, né? Se alguém tá aqui, sabe alguma coisa de tesoura e quiser escrever, acho que até a Carla deve saber. Eu não falo porque talvez o que eu fale não faça muito sentido. Não, não tenho certeza sobre isso, assim, né? Então, acho que quem tá aqui deve saber sobre tesouras é a Carla, né? Tesoura aberta, tesoura fechada, né? Mas benzedeira usa muito, né? Eliana, os filhos são um reflexo dos pais, né? Realmente, né? Aquilo que está acontecendo com os filhos mostra o que está acontecendo com os pais. E muitas vezes o que acontece? Os pais, eles vão procurar, eles querem só que o filho se trate, que o filho se cure. Mas na verdade o problema não são os filhos, na verdade o que tem que mexer são os pais. Quem está doente são os pais. E quando os pais se tratam, a criança fica bem, porque o filho é o reflexo, o filho é um sintoma de algo que não foi resolvido pelos pais, né? Sempre assim. Mais alguma pergunta? Vamos ver. Uma coisa que eu quero falar sobre brigas no ambiente, sobre psiquismo. Assim, se eu tô pensem assim, ó, na cozinha da minha casa, tá? Eu tô na cozinha da casa e todo dia, durante o almoço, o marido e a mulher brigam. Tem uma discussão, tá? Todo dia tem uma discussão dentro de casa, na cozinha, tá? Isso acontece um dia, acontece outro, mais outro, tá? Acontece alguns dias. E depois, o que que acontece com isso? Isso vai se formando o psiquismo do ambiente, vai se formando uma forma de pensamento, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que acontece no ambiente. Então é como se ficasse uma nuvenzinha ali gravitando no ambiente de energia de raiva, de energia de briga. Então, oi Pedra querida, tudo bom? Então é comum que outras pessoas que vão para aquele ambiente comecem a brigar também, porque aquele já é o psiquismo do ambiente, já tem aquela energia lá. Então aquilo que eu repito no ambiente, a tendência é se multiplicar, né? Então pensem, o que nós estamos fazendo em cada cômodo da nossa casa? Que energia eu estou emanando para cada cômodo? Eu estou limpando a minha casa feliz porque a minha casa tá bonita, porque tenho casa, ou estou limpando a minha casa com raiva, né? Onde eu tenho brigas dentro de casa, é interessante eu passar um incenso, é interessante eu fazer uma oração, uma meditação, passar uma luz violeta no ambiente, passar a chama violeta, tem várias formas, né? De harmonizar ambientes, mas para tirar aquela vibração. E às vezes tem ambientes que tem um psiquismo assim de anos, né? Eu já fiz muita geobiologia, muita limpeza energética de casas, em que eu via assim e sentia uma gosma preta caindo das paredes, uma energia pesada, uma energia de pensamentos muito pesados, né? Então é muito comum coisas que acontecem negativas num determinado ambiente que se repetem, né? Cria um psiquismo, cria uma energia e a tendência é que quem vá para aquele lugar faça a mesma coisa. É como quando a gente entra, por exemplo, num banco, né? Eu sempre dou esse exemplo. Vou num banco, tá todo mundo lá ansioso, todo mundo apressado porque tá na fila e a gente fica ansiosa. Ou entra no mercado, o que a gente sente? Fome.
entra numa igreja, um templo budista ou um centro espírita, a gente já se conecta com uma energia, né, de calma, porque é aquilo que está vibrando no ambiente. Então, cada ambiente tem o seu psiquismo e nós somos contaminados por essa energia. E qual o psiquismo da minha casa? Qual energia tem na minha casa? E como eu posso mudar isso? Então, isso aí eu tenho que pensar. Bom, dica para quem tem sono agitado. Bom, depende, né? Por que eu sono agitado? Porque tem algumas coisas porque eu tô pensando muito, a minha mente tá muito agitada, né? Porque eu não consigo me desligar das coisas que eu tenho que resolver no dia seguinte, porque a minha casa, por exemplo, tá com uma energia de veios de água subterrâneos pesada, ou as linhas telúricas tão pesadas também, tão muito altas, e isso eu teria que verificar, por exemplo, numa geobiologia, ou, por exemplo, tem muitas tomadas, tem uma televisão lá no meu quarto que fica ligada, tem muitos aparelhos eletroeletrônicos, tem o celular lá perto da minha cama, então tudo isso eu tenho que investigar para perceber o que pode ser, porque pode ser várias coisas, né? E a insônia, se a gente fala de questões energéticas, ela tá ligada ao 7º chakra, né? Que tá ligado à parte espiritual, tá ligado à nossa conexão. Então tem várias coisas, né? Então a gente não tem como dar uma resposta para com certeza é isso, né? Porque cada caso é um caso, mas é interessante ir investigar o que pode estar acontecendo. E qual a primeira pergunta? O que está acontecendo dentro de mim, né? A Cláudia, sono leve, o que está acontecendo dentro de mim? Tem gente que tem sono mais leve também, né? Isso também tem coisas que são energéticas e tem coisas que são do próprio organismo da pessoa também, né? Tem tudo isso, mas é interessante a gente se perguntar o que está acontecendo dentro de mim, né? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que é real, o que não é, né? Tudo isso a gente tem que se perguntar. Ai, Pedra, saudades também de ti. Bom, mais alguma pergunta? Bom, nós já são 7 horas, né? O tempo passa, passou 1 hora. E eu acho que nós vamos ficando por aqui, porque eu já tô ouvindo meu bebezinho chorando também. E nós ficamos por aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, sono pesado, Brian, que bom que tu tem um sono pesado. Deita, dorme, relaxa, né? Tem pessoas que têm um sono mais leve, um sono mais... Tem questões que são fisiológicas também, né? E às vezes o ambiente tá bom, tá? Um ambiente harmonioso, a pessoa dorme bem. Então, depende, né? Cada caso é um caso. Tu acorda bem, o que tem que pensar assim, ó? Eu estou acordando bem ou eu estou acordando muito cansado? Eu estou acordando equilibrado ou desequilibrado? Então, tudo isso eu tenho que pensar, refletir, tá? Bom, eu acho que então nós vamos ficando por aqui, tá? Nas próximas semanas nós faremos outras lives, outros encontros, falando sobre outros temas, sobre esse também, né? A gente pode falar mais sobre limpeza de ambientes, que tem muito assunto, tá? E antes de encerrar, para quem não conhece, né? No próximo dia 30 nós teremos o curso de Geobiologia Alquímica, que é um curso de limpeza energética, que vai ser pelo Skype e vai ser online. Então, quem quiser mais informações é só me chamar lá no privado, no WhatsApp, tá? Gratidão a todos, gratidão por essa noite, tá? Foi uma noite muito boa. E eu agradeço a todos vocês, a disponibilidade, por vocês estarem aqui me ouvindo. E nós nos vemos, então, na próxima live, tá? Nos nossos próximos encontros. Se vocês quiserem deixar ali embaixo... Adelaide, o curso dos cristais vai ser em junho. Em junho, dia 21 de junho, tá? Vai ter um curso à distância também, de Oráculo dos Cristais, tá? Onde vocês vão aprender a
fazer o jogo dos cristais, jogar os cristais para trazer autoconhecimento. Mas eu vou fazer as publicações agora nos próximos dias, tá certo? Então, gratidão a todos, uma ótima noite e nós nos vemos então nas próximas semanas, tá bom? Se vocês quiserem deixar aqui embaixo também o que vocês gostariam de conversar nas próximas lives, algum assunto que vocês acham muito interessante, só deixar ali, tá? Suzana, tu escutou o Pietro? Agora esse horário é a hora que ele quer dormir, quer mamar, então ele já dá um chorinho. Outra coisa que eu ia falar, hoje de tarde saiu mais um vídeo. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Toda semana eu posto um vídeo falando de algum tema. Eu tô fazendo uma série de vídeos falando sobre doenças e emoções. Cada doença relacionada a uma emoção. Então, por que nós ficamos doentes? Tem algumas doenças que elas vêm de emoções negativas que nós sentimos. Eu começo a sentir e aí vem a doença, eu somatizo no físico. Então, toda semana eu tô falando de uma doença e qual a relação dela com as emoções. Então, quem não conhece, pode se inscrever lá no canal, pode compartilhar os vídeos, eu agradeço muito. Então, hoje à tarde saiu um vídeo falando sobre obesidade e fome emocional. Tá certo? Um abraço a todos, então gratidão e até a próxima. Uma ótima noite.